Nos meses que antecederam a operação americana de janeiro deste ano na Venezuela, circularam alegações recorrentes de Washington de que o regime de Nicolás Maduro buscava ou recebia armamentos e equipamentos militares da Rússia, Irã e China para fortalecer sua posição contra pressões externas. Documentos e relatos indicavam contatos venezuelanos em busca de mísseis, radares e aeronaves, em meio ao acúmulo sem precedentes de forças americanas no Caribe. Essas narrativas de ameaça crescente e laços com adversários globais serviram de pano de fundo para a operação que capturou Maduro em sua residência de Caracas, sob acusações de narcoterrorismo e tráfico de drogas. Muitos, inclusive autoridades venezuelanas, questionaram se essas alegações funcionaram, pelo menos em parte, como justificativa conveniente para uma intervenção direta que removeu um líder adversário, garantiu influência sobre recursos energéticos e reafirmou a primazia americana no hemisfério, um padrão que ecoa a histórica doutrina Monroe, agora revisitada pela administração Donald Trump. O próprio presidente americano declarou publicamente em março que Cuba é a próxima, após o sucesso na Venezuela. Esse precedente cria um contexto inescapável para analisar as novas alegações que surgem sobre Havana. De acordo com um relatório exclusivo do jornal americano Axios, baseado em inteligência classificada dos Estados Unidos, Cuba teria adquirido mais de 300 drones militares de capacidades variadas da Rússia e do Irã desde 2023. Esses equipamentos estariam armazenados em locais estratégicos pela ilha. Nos últimos tempos, autoridades cubanas teriam até iniciado discussões internas sobre o possível uso desses drones contra alvos americanos, inclusive a base naval americana em Guantánamo Bay, embarcações militares americanas no Caribe e potencialmente Key West, na Flórida, apenas cerca de 145 quilômetros de distância ao norte da capital Havana. O relatório menciona ainda a presença de assessores militares iranianos em Havana e indica que Cuba teria buscado mais drones e equipamentos militares da Rússia. Autoridades americanas citadas pela Axios afirmam que cubanos estariam estudando como o Irã resistiu a pressões militares americanas e que soldados cubanos que lutaram na Ucrânia ao lado da Rússia teriam trazido lições sobre o uso eficaz desses drones em conflitos modernos. Um alto funcionário americano resumiu a preocupação de tecnologias desse tipo tão próximas ao país, combinadas com atores como Irã e Rússia, que geram inquietação em Washington. Essas alegações surgem em um momento de clara escalada de pressão americana. Nos últimos meses, os Estados Unidos aumentaram significativamente os voos de vigilância e reconhecimento ao redor de Cuba, com aeronaves da Marinha e da Força Aérea, incluindo P-8A Poseidon e drones MQ-4, que realizaram pelo menos 25 missões desde janeiro deste ano, muitas delas próximas à costa de Havana e Santiago de Cuba. O diretor da CIA, John Ratcliffe, visitou recentemente Havana para transmitir advertências diretas de que Cuba não pode mais servir como plataforma para adversários avançarem agendas hostis no hemisfério. Novas sanções são esperadas. O próprio Departamento de Justiça americano está planejando tornar público um indiciamento contra o ex-líder Raul Castro, relacionado ao incidente lá em 1996, envolvendo aviões da organização Brothers to the Rescue. A administração Trump enquadra sua abordagem dentro de uma visão renovada de influência exclusiva americana no hemisfério ocidental. Cuba, classificada como Estado patrocinador do terrorismo, é vista como ponto de apoio para a influência russa, chinesa e iraniana, incluindo instalações de inteligência de sinais operadas por Moscou e Pequim em toda a ilha. Autoridades americanas até enfatizam que não há indício de ataque iminente por parte de Cuba, mas que as discussões internas sobre drones representam uma ameaça crescente que exige planejamento. O governo cubano reagiu com firmeza e negação.
Em declarações em suas redes sociais, o chanceler Bruno Rodrigues Parrilla acusou os Estados Unidos de construir um caso fraudulento dia após dia para justificar a guerra econômica implacável contra o povo cubano e a eventual agressão militar. Rodrigues afirmou que Cuba nem ameaça nem deseja guerra, mas se prepara para confrontar a agressão externa no exercício legítimo do direito de autodefesa reconhecido pela Carta da ONU. Ele criticou ainda veículos de mídia por repercutirem vazamentos e insinuações do próprio governo americano. A embaixada cubana em Washington reforçou que qualquer preparação defensiva é lógica diante de ameaças explícitas e que os Estados Unidos fabricam pretextos para agressão e submissão. Todas as informações traçam origem a uma única fonte de inteligência classificada americana, sem apresentação pública de evidências como imagens de satélite ou dados corroborativos até o momento. Cuba não negou explicitamente a posse de drones em suas respostas oficiais, mas enquadrou qualquer capacidade militar como exercício soberano de autodefesa. Alegações baseadas exclusivamente em inteligência classificada e vazada por um único canal merecem escrutínio rigoroso, especialmente quando seguem um padrão recente de uso de narrativas de ameaça para legitimar ações unilaterais na região, como visto na Venezuela. Ao mesmo tempo, a proximidade geográfica de Cuba com o território continental americano, o histórico de tensões e a evolução da guerra de drones, mais baratos, difíceis de detectar e altamente eficazes em conflitos assimétricos, tornam qualquer acúmulo significativo de capacidades uma preocupação estratégica real para Washington. Drones iranianos e russos já demonstraram seu impacto na Ucrânia e no Oriente Médio. Vê-los em poder de um país a 90 milhas da Flórida naturalmente desperta preocupação e ativa alertas na Casa Branca. Cuba atravessa uma crise energética e econômica grave, com apagões recorrentes, escassez de combustível, alimentos e medicamentos, agravada pelo fim da ajuda venezuelana e pelo aperto das sanções americanas. Nesse contexto, preparar defesas, mesmo que modestas e assimétricas, pode ser visto por Havana como medida racional de sobrevivência diante de ameaças declaradas de mudança de regime forçada. Por outro lado, o fortalecimento de laços militares com Rússia e Irã aprofunda a percepção americana de que a ilha serve como plataforma para adversários globais. É sempre um privilégio trazer informações exclusivas para vocês e conto sempre com o apoio de cada um. Doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.